E aí, quem já encarou o universo da AWS, principalmente com a pressão de uma prova, sabe como é o desafio. Aparecem cenários que parecem ter um monte de resposta certa, né? Mas sempre tem aquela que é a melhor solução. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso: decodificar alguns desses cenários clássicos para pegar a lógica da AWS e entender como escolher sempre a opção ideal. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com segurança e rede, uns problemas bem específicos. Depois, a gente acelera para falar de performance e escalabilidade. E, claro, como é que se escolhe o banco de dados certo para cada parada. E, para fechar com chave de ouro, a gente vai amarrar tudo isso com os princípios que todo bom arquiteto AWS precisa ter na manga. Bora começar? Beleza, vamos direto ao ponto. O nosso primeiro cenário é um clássico de segurança, algo fundamental, que é o seguinte: como é que uma aplicação, que está lá guardadinha numa rede privada, consegue falar com a internet sem abrir a porta para todo mundo entrar? E essa aqui é a regra de ouro do negócio. Isso acontece o tempo todo, segurança sempre em primeiro lugar. A aplicação, por exemplo, precisa falar com um serviço de pagamento lá fora, mas de jeito nenhum ela pode ter uma porta de entrada direta da internet para dentro dela. Então, o desafio técnico é esse. A aplicação está lá, isolada numa subrede privada, sem acesso à internet. Só que ela precisa de um IP público para se apresentar, para se autenticar no serviço de fora. E aí, como é que a gente resolve essa sinuca de bico? É aí que entra a estrela da solução, o NAT Gateway. Pensa nele como, sabe aquela porta que só abre para um lado? É isso. O pessoal de dentro consegue sair para a internet, mas ninguém de fora consegue entrar por conta própria. Ele basicamente pega o IP privado da sua instância e mascara ele com um IP público. Assim, a instância consegue conversar lá fora, mas continua escondidinha e segura. É perfeito para quando precisa fazer uma atualização ou chamar uma API externa. Quando a gente coloca os dois lado a lado, fica bem claro. Um Elastic IP até resolveria a parte técnica, né? Daria um IP público para a instância. Mas qual o problema? Ele deixaria a máquina completamente exposta na internet. É como derrubar o muro da casa. E isso quebra a principal regra de segurança. Já o NAT Gateway, ele é mais esperto. Ele dá essa capacidade de sair para a internet, mas mantém a instância protegida, isolada. A sacada é essa. Ele resolve o problema técnico e o de segurança. Por isso é a resposta certa. Beleza, já deixamos nossa instância segura. Mas e a conexão como um todo? Vamos subir um degrau. Agora o papo é sobre resiliência, sobre construir redes que não caem por qualquer coisinha. O desafio é eliminar os pontos únicos de falha, sabe? Aquele parafuso solto que pode derrubar tudo. Isso vale tanto para a conexão entre VPCs, quanto para a conexão com o data center da empresa. E o cenário que a gente tem aqui já entrega o ouro. Tem dois problemas bem claros. Primeiro, só uma conexão de peering entre duas VPCs. E o mais grave, só um equipamento, um gateway físico lá no data center local. O que acontece se um desses caras falhar? Simples, a comunicação morre. Tudo para. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente faz essa arquitetura aguentar o tranco de verdade? Onde é que está o elo mais fraco dessa corrente? E o que a AWS oferece para a gente blindar esse ponto? Mas calma, antes de sair respondendo, a gente precisa entender uma peça-chave. O VGW, o Virtual Private Gateway. Esse cara é o gateway que fica do lado da AWS na conexão VPN. E a grande sacada, a informação de ouro, é que ele já nasce redundante. A própria AWS garante a alta disponibilidade dele. Isso é uma pista gigante. Quer dizer que o problema não está na nuvem, o problema está em casa, do lado do cliente. E com essa informação, a solução fica óbvia. Se o lado da AWS já é redundante, a única forma de acabar com o ponto único de falha é colocar um segundo equipamento lá no data center do cliente. E, claro, criar uma segunda conexão VPN a partir dele. Pronto! Agora a gente tem dois caminhos totalmente independentes. Se um cair, o outro assume. A comunicação não para mais. Ok, já falamos de segurança, de alta disponibilidade. Agora vamos falar de velocidade. Performance no talo. Vamos entrar num cenário onde a latência tem que ser baixíssima, onde cada milissegundo faz uma diferença absurda. Imagina só, um jogo online. O primeiro desafio é esse. A gente precisa de um placar, um ranking, que atualize em tempo real para todo mundo que está jogando. E mais, tem que dar para parar o jogo e depois voltar de onde parou, com a pontuação salva. Isso grita duas coisas para a gente: velocidade e persistência dos dados. Quando a gente fala em cache de alta velocidade na AWS, o Elasticache tem dois sabores principais. De um lado, o main cache. O bicho é rápido, muito rápido. Mas tem um porém, ele é volátil. Se o serviço reiniciar, já era, perdeu tudo. Do outro lado, tem o Redis.
Ele também é o foguete, só que ele tem a carta na manga da persistência. Ele consegue salvar os dados. E aí, se o requisito do jogo é preservar as pontuações, não tem nem discussão, né? Tem que ser o Redis. Matou a charada. Agora, se o último cenário era rápido, esse aqui é outro nível. Presta atenção nas palavras mágicas, HPC, ou computação de alto desempenho, e latência de submilissegundos. Isso já acende um alerta. A gente está falando de processar um volume de dados gigantesco, e para isso é preciso de um sistema de arquivos que todo mundo possa acessar ao mesmo tempo e que seja absurdamente rápido. Na AWS, para sistema de arquivos compartilhado, a gente tem dois grandes nomes. O Amazon AFS é aquele canivete suíço, ótimo para o dia a dia. Mas, quando a palavra HPC aparece na conversa, a resposta muda. Aí o jogo é do Amazon FSx for Lustre. Esse cara não é para o dia a dia, ele foi construído para a guerra, para essas cargas de trabalho extremas que precisam de um desempenho massivo. É a ferramenta certa para a tarefa certa. Muito bem, vamos em frente. Agora o papo é sobre o que há de mais moderno. Arquiteturas que não usam servidor, as famosas serverless, e também as que usam containers. O objetivo aqui é construir coisas que crescem e encolhem sozinhas, de forma super eficiente, mesmo quando a gente não tem a menor ideia do tráfego que vai vir. Olha só esse caso. É um exemplo clássico de arquitetura orientada a eventos. Imagina que tem leitores de crachá em várias portas de um prédio, e cada vez que alguém passa, eles mandam uma pequena mensagem via HTTPS. É um fluxo constante de dados. O que a gente precisa? De um sistema que aguente esse tranco e, o mais importante, sem que a gente precise se preocupar com o servidor. E a resposta para isso é a receita de bolo do mundo serverless. Funciona assim. A mensagem do crachá bate lá no API Gateway, nossa porta de entrada para a web. O API Gateway, por sua vez, chama uma função lambda. A função faz o trabalho sujo, processa a mensagem e onde ela guarda o resultado? Numa tabela do DynamoDB. Olha que beleza. Cada pecinha dessa gerenciada pela AWS escala sozinha e é super disponível. É uma arquitetura que dá gosto de ver. Beleza, agora vamos complicar um pouquinho. O desafio não é só um pedacinho, é a aplicação inteira. Pensa numa aplicação web completa, com front-end, back-end, banco de dados, e o tráfego dela é uma montanha-russa cheio de picos que a gente não consegue prever. A solução aqui tem que ser elástica de ponta a ponta. Para um cenário desses, a combinação matadora é a seguinte. Para o front-end e o back-end, a gente usa containers gerenciados pelo Amazon SS, com auto-scaling em cima, que vai criar e destruir containers conforme a necessidade. E o banco de dados? Aí o DynamoDB brilha, porque ele escala sozinho. Pode mandar o tráfego que for, ele aguenta. Essa dupla, ECS com auto-scaling e DynamoDB, é o combo perfeito para lidar com o imprevisível. Ufa, vimos bastante coisa, né? Agora é hora da gente juntar as peças. Porque os problemas podem ser diferentes, mas os princípios, a lógica por trás de uma boa arquitetura na AWS, esses não mudam. Então, o que a gente leva para casa de tudo isso? Primeiro, sempre que dá, use serviços gerenciados. Deixa a AWS cuidar do trabalho pesado. Isso economiza um tempo danado e diminui a chance de dar algo errado. Segundo ponto, use a ferramenta certa para a tarefa certa. Se o negócio é HPC, vai de FSx for Lustre. Se precisa de cache com persistência, é redes na cabeça. E por fim, como a gente viu lá no caso da VPN, é crucial saber onde estão os pontos fracos da arquitetura para poder garantir a alta disponibilidade. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Entender tudo isso não serve só para passar uma prova, né? Serve para a gente construir sistemas melhores, mais fortes, mais resilientes no dia a dia. Então a pergunta é, olhando para a sua arquitetura agora, qual é aquele ponto único de falha que talvez ainda não tenha recebido a devida atenção? Afinal, o trabalho de quem arquiteta sistemas é essa busca contínua, né? Sempre procurando como melhorar.